Eu queria desejar boa tarde a todos, agradecer muito, antes de mais nada, a presença de vocês. Espero que a gente consiga realizar uma troca aqui, porque o objetivo é um bate-papo mesmo, a gente interagir. Eu não detenho todo o conhecimento, então sintam-se à vontade para interagir no chat, para abrir o microfone, para me interromper, porque isso é muito rico e muito importante, né? Então, queria começar, né? Eu também não sou a rainha da tecnologia, tá, gente? Peço paciência. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Tabata, eu sou formada em Comunicação Assistiva em Libras e Braille. É um tecnólogo da PUC Minas. Hoje, então, eu trabalho com ensino superior, tá? O meu foco principal é o atendimento e interpretação em ensino superior. Atualmente, eu estou no NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão do UniBH, assim como a UNA também tem, assim como, né, as outras marcas do Grupo Ânima, né, estão, acho que, caminhando para ter aí, não sei se todas já têm, mas esse é o objetivo, que é a gente atender os alunos com deficiência em questão de acessibilidade, assegurando os direitos e tudo mais, e os alunos, e aí qualquer estudante, né, independente de ter alguma deficiência ou não, no apoio psicopedagógico. Então, para ajudar em oficina de gestão de tempo, a organizar melhor o horário de estudo, né, são atendimentos individuais para trabalhar essa área psicopedagógica, tá? Eu vou pedir, acho que para a Bela ou para a Maria, quem puder, deixar o nosso e-mail aí, se vocês precisarem, estamos à disposição. Então, atualmente eu estou nesse núcleo, no UniBH, mas ao todo no Grupo Ânima já são 7 anos, que eu comecei na UNA em 2014. Então, fazendo a acessibilidade aí de pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, né, e outros alunos que necessitarem. Bom, então o bate-papo aqui é a gente saber um pouquinho de Libras, mas eu acho que não dá para a gente ir diretão assim nos sinais, então eu quis passar um pouquinho de teoria de um jeito que seja mais leve. Então eu vou começar com um conceito rapidinho e depois eu vou sugerir uma brincadeira, né, um joguinho para a gente ver aqui o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né, dessa comunidade e tudo mais. Então, eu coloco aqui esse conceito de surdez mais um conceito clínico, tá? Então, sendo a incapacidade que o cérebro tem, né, de receber as informações sonoras através do ouvido, tá? Então, o decreto 5626 dá, inclusive, esse conceito, né, considerando deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, né? E aí fala das questões dos decibéis, entrando, né, nessa questão do audiograma, né, que eu acho que, na verdade, a gente não precisa entrar muito nisso. Agora, aqui eu coloco também, que é uma coisa que a gente interessante, eu acho que às vezes a gente não pensa muito sobre os tipos de surdez, né? Porque a gente pensa, surda porque nasceu surdo ou teve alguma questão talvez infecciosa, mas não só, né? A gente pode ter uma perda auditiva por causa da idade, né? A gente pode ter uma perda auditiva por causa de ruídos, então, dependente do ambiente que a gente trabalha, se ele for muito barulhento, incômodo, né? Inclusive, algumas áreas dos profissionais precisam desse equipamento de segurança, que é, né, um protetorzinho ali. Ela pode sim ser congênita, e aí alguma doença que a mãe pode ter pego na gravidez, alguma, né, comorbidade, com alguma outra coisa, uma infecção, um medicamento que tomou de forma errada, né, então uma superdose, né? Pode ser também uma surdez que a gente chama de transitória, que é quando a gente está lá na balada, no show de heavy metal pesado, e aí a gente chega em casa e fica
aquele pi no nosso ouvido, né, que parece que a gente não escuta, é o que a gente chama de surdez transitória. E também por uma perfuração do tímpano, né? Inclusive, os profissionais de saúde são contra aí o nosso cotonete, justamente por causa desse perigo aí que a gente tem, né? Então, resumindo, né? Muito resumindo, porque depois eu vou mostrar outros pontos aí, esse é um conceito básico de surdez pensando no clínico, tá? E aí, o que eu queria propor para vocês é o que a gente sabe, então, né? O que vocês sabem, o que vocês já ouviram de Libras, de surdo. Então, eu vou pedir para vocês entrarem nesse link. A Maria, que é minha assistente master hoje, vai colocar aí no chat também. E aí, eu vou trocar minha tela aqui. Entrando no site lá, que é esse aqui também, tá? www.kahoot.it, tá? Ou para quem tem um aplicativo, vai aparecer um PIN. É esse número aqui que é para vocês colocarem, tá? E aí, gente, à medida que vocês forem entrando, vai aparecer o nome de vocês aqui. Se quiser colocar um outro nome, só um apelido, quem é aluno, se quiser colocar o RA, tá? Não tem problema, que é só uma brincadeira para a gente ver. Quem não quiser entrar também, não tem problema, é só para a gente também ir pensando e refletindo. Mas, tá? Fiquem à vontade. Eu vou jogar um número aqui, acho que no chat, né? Para facilitar também. Aqui, ó. Tá no chat o número do PIN. Vou colocar aqui a musiquinha de suspense. E aí, gente, é o seguinte, as perguntas vão aparecer aqui, tá? Na janela do Zoom que eu estou compartilhando com vocês. Quem está no celular, né, no mesmo aplicativo, eu vou ler também as questões, tá? Vou tentar ler rapidinho as alternativas também, porque para vocês só aparecem as opções de resposta. O aplicativo, para quem não conhece, não tem A, B, C e D, são desenhozinhos e cores, então só vai aparecer para vocês essas opções das cores ou dos desenhos, tá? Então, para facilitar também, eu vou ler, para não precisar ficar indo e voltando na tela também, tá? Podemos começar? Alguém mais quer entrar? Eu tenho dificuldade de acompanhar o chat aqui, mas então podemos, tá? Deixa eu abaixar essa musiquinha aqui. Então, vamos lá. Então, o que a gente sabe sobre cultura surda? Né? Então, vamos para a primeira pergunta. A Libras é uma linguagem, alternativa rosa, azul, um tipo de mímica, amarelo, uma língua, ou verde, gestos aleatórios? O que vocês acham? Vou deixar um pouquinho aqui. É uma língua, gente. Isso é o que mais acontece, tá? É achar que é linguagem. Língua Brasileira de Sinais, tá? É a sigla Libras. Então, ela é uma língua, assim como as línguas orais, né? Assim como o nosso português, ela tem toda a sua estrutura, ela é organizada, então ela possui fonologia, sintaxe, morfologia, semântica. Eu acho que o que a gente mais vê
acho que principalmente em jornais, em matérias, que alguém vai tratar desse assunto, é dizer que é uma linguagem. E, na verdade, é uma língua. Quando a gente pensa em linguagem, na verdade, a gente pode, nos recursos, né, que a gente tem, nos mecanismos que a gente tem para conseguir comunicar. Então, ela pode ser verbal, ela pode ser não verbal, então ela pode ser o desenho de uma placa, aquela plaquinha de banheiro, né? E a Libras não é esses gestos aleatórios, né? Eu vou explicar também um pouquinho mais para frente que ela é estruturada e que ela tem, né, um porquê. Então, para vocês lembrarem, né, que é língua. Então, o que acho que é o que a gente mais escuta. Não, linguagem de sinais. Aí eu faço assim, não, amigo, língua. Tá? Mas acontece mesmo. E eu acho que não é muito, se a gente pensar, né? A segunda língua oficial, né? E a gente tem pouco conhecimento porque é pouco difundido mesmo, né? A gente não tem esse costume de ouvir em sala de aula, não falar sobre, né? Então, isso é super normal. Tudo certo, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá? Vocês fiquem à vontade. Qualquer coisa, também vou pedir a Maria aí, minha assistente, se tiver alguma coisa no chat, que eu não consigo ver direito, vocês me interrompam, tá, gente? Então, vamos lá. Pergunta número 2. Aqui é sem pontuação, tá, gente? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? A Libras não é universal. Azul é verdadeiro e rosa, o vermelho, é falso. É verdadeiro. Eu acho que eu acabei dando a resposta, né? Quando eu começo, língua brasileira, né? É isso. Assim como as línguas orais, cada país possui a sua língua de sinais, tá? A Libras, ela é derivada da língua francesa, sinais, então a gente tem algumas coisinhas parecidas, mas assim, Tabata, você vai para a França, você vai conversar? Não vou. Tá? Algumas semelhanças, assim, por exemplo, no alfabeto manual, algum desenho de mão, né? Que depois a gente vai ver que tem um nomezinho certo, mas é bem específico. Então, a gente tem a língua americana de sinais, que é a ASL, a gente tem a língua francesa, a língua espanhola, a língua inglesa, tá? Então, ela não é universal. Diferente do Braille, o Braille ele é um código, né? Então, o A aqui, que aqui em português é essa letrinha, né? Assim que a gente faz. Lá no Japão, na Coreia, qualquer A que seja o desenho que eles representem, vai ser sempre o ponto 1 da célula Braille. Então, o Braille não é uma língua, ele é um código. Então, ele é universal. A letra A vai ser sempre o ponto 1, a letra B sempre 1 e 2, tá? Então, estima-se, né, que são mais ou menos, né, 200 línguas de sinais que se tem ciência existentes no mundo hoje. Então, infelizmente, não sei, né, se infelizmente ou felizmente a gente podia, né, conseguir ter essa troca talvez mais fácil, mas ela não é universal. Próxima pergunta. Vamos lá. Todo surdo é mude? Sim, porque eu não entendo o que eles falam, é a opção rosa. Azul, não, só se a surdez tiver sido após aprender a falar. Amarelo, sim, porque não dá para ensinar um surdo a falar. Ou não, são coisas diferentes. Então, toda pessoa surda é muda? São coisas diferentes, gente. Isso, eu acho que com o passar do tempo, isso foi até diminuindo, né? A expressão surdo-mudo.
E aí eu trago aqui, né, o que seria uma mudez, né? É a qualidade ou o estado de quem é mudo por alguma dificuldade, talvez um calo nas cordas vocais, uma má formação ao nascer, né? Aqui a gente tem essa definição, né, de defeito orgânico, né? Mas aí a gente vê até que é uma definição mais antiga. Então, a pessoa surda, ela não tem essa questão, né? Ela tem todo o aparato. Então por que ela não fala? Aí a gente entra em várias questões. Pela família, pelo estímulo, por exemplo, que pode ser que a família tenha estimulado ou não, que a família tenha estimulado a língua de sinais mesmo, né? Mas existe essa possibilidade, com acompanhamento de fonoaudiólogos e outros profissionais, é possível se ensinar uma pessoa surda a falar. Então, eu vou mostrar esse vídeo, que é um vídeo rapidinho, vou pedir também para Maria depois colocar para mim no chat, porque ele não está aqui na íntegra, mas vale muito a pena a gente ver, porque eu acho que o dono, né, da língua, acho que consegue exemplificar melhor do que eu. Eu sou surdo, tenho 8 meses de idade, sou educador de museu, poeta, também produtor de peças voltadas da comunidade surda. Sabe, a sociedade sempre chama o surdo de mudo. Por quê? Surdo tem voz. Queria eu grito de ouvido. E aqui eu vou gritar. É uma pena que vocês estão rindo. Depois que escutasse tudo estaria completo. Completo. Não? Apenas só minha audição não funciona do jeito que a sociedade quer. Tem gente que escuta, mas não pensa. É isso, né? Acho que ele grita melhor do que eu ainda, gente. Então, não é uma regra, né? Tudo depende do meio que a pessoa surda está inserida, né? Então, por isso que não se diz surdo-mudo. Esse vídeo do Léo, ele é muito legal, ele não é muito grande, tá? Aqui eu editei ele por causa do nosso tempo, ele deve ter uns 4 minutinhos no máximo, e vale muito a pena, né? Porque ele mostra outras situações que às vezes a gente diz, né? Sem perceber, às vezes existe um preconceito mesmo, mas às vezes, como eu disse, é por falta de informação, né? Que a gente, mas gente, nem tem cara de surdo. Uai, mas tem que ter cara, tá, né? Tá tatuado na testa, surdo tem alguma cara específica, né? Assim. Então, vale muito a pena ver esse vídeo. Tabata, Oi. desculpa interromper, porque você falou que a gente poderia falar, né? Nossa, pode demais, por favor. Eu queria me apresentar, eu sou a Ruth, eu sou intérprete também no NAP, e essa pergunta eu achei muito interessante, porque eu acompanho uma aluna surda, e um dia a gente estava participando de uma reunião, e aí a professora dela falou que ela ia falar. E aí, no momento que a professora falou que ela ia falar, a outra pessoa que estava participando da reunião com a gente ficou sem entender como ela ia falar, ou ficou esperando que eu falasse por ela. E aí, quando eu não liguei meu microfone, ela foi pediu para eu ligar. Aí a professora foi e falou: não, ela fala, ela participa das aulas ativamente. E aí eu acho que existe ainda muito essa dúvida, essa falta de conhecimento de que o surdo também fala, né? Nossa, Ruth, bacana demais esse exemplo, porque acho que é o que mais acontece mesmo, assim. E além disso, além de ser talvez uma associação direta, né, de que, ok, todo surdo, nenhum surdo vai falar, existe essa, e aí com outros deficientes também, né, pessoas com deficiência, desculpa, de se dirigir a quem está acompanhando, né, o intérprete, no nosso caso educacional, né, o intérprete que está ali acompanhando, né, dirigir-se a ele como se, né, então tudo bem, às vezes no caso da sua aluna ela fala, né, oralizada mesmo, mas o surdo que está ali sinalizando, né, ele também está falando, né, ele está falando com as mãos. Então a gente
intérprete de Libras, nesse caso, vai mediar, mas assim, né, se dirija a ele, olhe para ele, né? E é interessante, né? Porque a pessoa escuta, é surdo, então não fala. Né? Imagina a surpresa que, eu não sei se é uma professora, né? Que você comentou, imagina a surpresa que ela deve ter tido, né? Sim, ela ficou uma situação assim, primeiro ela ficou sem entender o que ia acontecer, e aí depois a gente viu que ela esboçou uma surpresa mesmo quando ela falou, e a professora dela deixou bem claro que ela, inclusive, é uma aluna muito ativa, assim, durante as aulas. Aí, na hora que você passou essa pergunta, me lembrou exatamente desse momento. Bacana demais. Só uma dúvida. Diga! Vocês explicaram, né, que tem como a pessoa ela ser surda, mas ela conseguir falar. Mas no caso ao contrário também é possível ela ser muda, mas ela escuta? Olha, eu acredito que sim, né? Se a gente pensar nessa definição aqui, né? Dependendo do motivo, né? Que foi essa questão da não fala, ela pode ouvir. É engraçado que quando tem algum tema assim, eu gosto de procurar os filmes, e A Forma da Água, que foi inclusive vencedor do Oscar de algum ano, que eu não vou lembrar, mostra um pouco essa história, assim. A protagonista, ela é muda, mas ela escuta. Então, ela atende o telefone, né? Então, a pessoa sabe que ela não vai responder, mas ela recebe a informação pelo canal auditivo, né? Ela toca o despertador dela, ela tem o reloginho para ver a comida no forno, né? Tudo bem que é um filme de ficção, mas eu acho que é possível sim, né? Porque como não estão associados, né? Vai depender muito da questão do porquê, né? A pessoa da causa, né? Dessa mudez aí, tá? Não sei se respondi. Sim, muito obrigada. Então, vamos lá, gente, para a próxima pergunta. Ai, meu Deus, eu e a tecnologia. Um momento. Eu apanho disso aqui, gente. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Se eu precisar me comunicar com uma pessoa surda, é só escrever que eles entendem tudo. É verdadeiro ou falso? A Ana colocou aqui no chat que é falso. Será? É falso. E aí, eu queria mostrar para vocês, assim, consegui? Por que é falso? A questão do português para pessoa surda, ela vem como segunda língua, né? Então, eu, Tabata, brasileira, nasci aqui, aprendi o português, quero fazer doutorado, mestrado, uma pesquisa lá na Alemanha. Provavelmente, né, eu preciso pelo menos chegar lá sabendo um pouquinho de alemão, senão... Mas eu não vou conseguir escrever fluentemente, né, dependendo do tanto de tempo que eu tenho de estudo da língua. Então, no caso da pessoa surda, é a mesma coisa, né? A Libras é a língua materna. E também, quando a gente pensa em Libras e uma língua oral, aqui no nosso caso, o português, né, a gente já trata de dois canais de emissão-recepção diferentes, né? Porque, como eu disse, a Libras ela é uma língua visoespacial, né? A gente está aqui no visual e sinalizando num espaço. Então, para o surdo, que normalmente já tem uma educação um pouco complicada, se a gente for pensar em educação básica aí, que é esse momento de aprender o português, né? Normalmente aprende sem intérprete, então pega umas coisas assim meio no ar, vamos dizer, acontece uma mistura entre línguas, né? O que a gente chama de interlíngua. Então, os textos de uma pessoa surda, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver alguma vez, se assemelha mais com a Libras,
né, no sentido de estrutura de frase não ter tantos conectivos, né? Então, por exemplo, ontem não fui à aula porque eu estava com febre, eu sinalizo isso com 3 sinais, né? Eu não preciso não, porque o para, né? Então, escola não fui porque febre, por exemplo, né? Então, eu não preciso do dia, eu não preciso do para. Então, o texto da pessoa surda também é um texto mais simples. Outra coisa que a gente pode pensar é que se o surdo tem a sua língua materna, né, a Libras, o fato dele aprender o português é quase uma questão de sobrevivência, né? Uma questão social, porque ele está ali no mundo ouvinte no qual ele precisa sobreviver. Então, eu preciso ir ao banco, eu preciso que alguém me entenda, né? Ou num médico, ou em qualquer recepção, algum espaço público. Então, é quase uma questão assim que também envolve esse aprendizado da educação básica, de aprender pouco, uma palavra ali, banheiro, algumas coisas assim, para eu conseguir uma comunicação, né? Então, a gente não vai ter um texto formal, né, com tanta facilidade. E outra coisa também normalmente a gente escuta uma palavra do nosso pai, da nossa mãe, em casa, né? E a gente questiona o que é isso? A gente recebe uma explicação e depois a gente reproduz, né? O surdo, normalmente, numa família ouvinte, tá? A maioria dos surdos vem de famílias ouvintes, não passou por isso, porque ele não escutou aquela palavra que o pai falou, que a mãe falou, né? Então, ele não teve essa explicação. E aí, não é minha língua, né? Eu já tenho dificuldade, ninguém me explica direito, porque eu não tenho professor que vai me ensinar o português em Libras, né? Assim, vai sinalizar para me explicar a estrutura e tudo mais. Então, eu não quero ler. Eu tenho dificuldade para ler, porque eu vou pegar e eu não vou entender, eu vou ler a mesma frase 15 vezes, e a gente mesmo, se a gente pegar um texto que a gente tem dificuldade, a gente lê uma frase 15 vezes e fala, ó, que saco, né? E bons leitores se tornam, né? A gente fala que são bons redatores. Então, talvez esse pouco acesso, né, da pessoa surda, nesse sentido. Agora, estamos lidando com indivíduos também, né? Não é regra. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um aluno que lia Senhor dos Anéis assim, e usava expressões de ouvinte, né? Isso aqui tá igual a casa da mãe Joana, uma pessoa surda, né? Então o surdo nunca vai. Não é essa a questão. A questão é que se eu precisar me comunicar com ele, é melhor eu tentar, mesmo que eu não saiba, então aqui a gente vai chamar de mímica, né? Assim, eu não sei nada de Libras, eu não sei um sinal, mas eu vou tentar me expressar com o corpo, eu vou tentar apontar, eu vou tentar usar, né, a minha sobrancelha, uma expressão facial, talvez tenha mais efeito do que eu escrever. Caso eu precise escrever, pensar sempre numa forma mais simples possível, tá? Vai ser a forma mais acessível nesse caso. Tranquilo, gente? Próxima. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Surdo e deficiente auditivo é tudo a mesma coisa. Para quem é da minha época, gente, do Fantasia, aquele programa novo. É falso. E aí, se eu puder explicar em uma palavra a diferença, por uma questão de identidade, tá? Aqui eu não estou entrando na questão clínica, igual a gente viu, existem as perdas, os decibéis, mas pensando no ponto de vista social, isso é uma questão identitária. Então, eu posso ter 10% de perda auditiva,
mas eu me identificar com a Libras, eu me identificar com a comunidade, eu falar que eu sou surda, então eu defendo a causa, eu quero uma escola bilíngue, eu quero o meu direito de ter um intérprete, né? Eu quero ter um acesso, ou eu posso ter 90% de perda, mas eu quero ser uma pessoa oralizada, eu quero tentar um aparelho, um implante. Então, isso é uma questão de identidade mesmo, que não tem nada a ver com esse grau, tá? Então, normalmente, eles mesmos até se diferenciam, né? Se falar sou surdo, né? Pode saber, é usuário de língua de sinais, né? Assim, um defensor da causa mesmo, tá? Então, isso é muito relativo. Alguém quer falar? Acho que eu ouvi um microfone ou tá tudo certo? Tranquilo? Então, tá. Tabata, foi eu que liguei meu microfone. Eu, assim, até um pouco constrangida, eu De forma participei alguma. do seu curso ontem e eu fiz magistério, tive Libras, então assim, eu fiquei muito assim, uma palavra, muito apaixonada com Libras e eu queria saber mesmo como eu poderia fazer para também me aprofundar. Eu sou aluna de pedagogia da UENG, então assim, é uma área que eu pretendo pesquisar e me aprofundar. E assim, e eu vi esse curso, eu participei ontem, foi ontem, né, que teve, Foi na parte da manhã. terça-feira. Terça, isso, desculpa, terça na parte da Tá? manhã. Então, aí hoje eu achei que seria mais conteúdos, mas eu estou gostando, que é o mesmo, mas assim, eu gostaria realmente de perguntar. Fabrícia, né? Isso. Fabrícia, você diz se aprofundar na teoria desse mundo ou aprofundar saber Libras mesmo? E conseguir Em conversar? aprender isso, em aprender da Libras, e porque eu pretendo ter alunos também, né, para poder ensinar, né, assim. Uhum. Fabrícia, aqui em Belo Horizonte, a gente tem alguns cursos de Libras, tá? A gente tem a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Presencialmente, ela funciona no bairro Cruzeiro, na Rua Albita, não vou lembrar o número, mas eu posso pesquisar depois. E eu sei que lá tem os cursos de Libras com professores surdos, inclusive tem aos sábados e vão pelos módulos, sabe? Então, módulo 1, módulo 2. Não sei te dar detalhes, se, por exemplo, se você já sabe um pouquinho, você pode fazer uma prova para ver se você já começa no módulo 2, por exemplo, intermediário, mas é um local, tá? Posso escrever aqui no chat o nome, mas FENES FENES, assim, como se fala. A gente tem a associação, né, a ASMIG, que é a Associação de Surdos também de Minas Gerais, que eu sempre soube também que ofertava, né, cursos de Libras. Algumas igrejas, tá? Eu acho que a que eu mais sei da religião evangélica, a Lagoinha, acho que tinha alguns cursos também para a comunidade. Testemunhos de Jeová também costumam ter, então eu acho que você pode procurar normalmente as igrejas, né? Eu moro aqui no Nova Suíça, pertinho do Santa Maria, que tem a Pastoral do Surdo. Então tem o curso, aí tem a primeira comunhão para as pessoas surdas, tem a missa bilíngue, né? Te confesso que agora na pandemia eu não sei como é que ficou a situação. Estou pensando no presencial, tá? Vou colocar aqui para você. A Pastoral do Surdo, a ASMIG, que é a Associação, né, de Surdos de Minas Gerais. Eu acho que é um bom caminho, assim, sabe, para você pesquisar. O meu curso, ele foi um tecnólogo superior, mas que eu ouvi dizer que ele não ia ser ofertado mais a partir de, acho que uns 2 anos atrás. Eu não sei se isso foi concretizado. Na PUC. E existe o vestibular, que é o Letras Libras, igual a gente faz letras, né,
pensando na língua inglesa ou outra língua, existe o Letras Libras. E, se não me engano, eu não sei se tem alguém aqui, acho que Heloísa, você faz Letras Libras, não faz? Eu acho que ela é Isso híbrida. mesmo. Acho que você pode explicar, Agora, Elo? agora nós estamos fazendo no semipresencial por causa da pandemia, né? Aí, mas ela é presencial e É por tem ela onde, tanto Elo? bacharelado como licenciatura. É por Eu faço na qual? Uniaselv. É uma universidade do Sul, né? Porque o Sul o Sul do país, ou seja, ali, Florianópolis, é que detém bem esse polo da Letras Libras, né? Uhum. E Por causa aí da já é uma UFSCar, graduação, né? né? Ah, não, é uma graduação, isso mesmo. Isso, aí ela né, já é um curso de mais tempo. Tá, Fabrício? São Não sei se 4 anos. ajudou. Isso, 4 anos. Aí você pode, né, ser licenciado, aí você pode dar aula, não é isso, Elô? Aí você pode... Ou o bacharel é A só licenciatura te intérprete. dá só interpretação ou a licenciatura. Eu estou fazendo as duas. Então, eu vou fazer 5 anos, né? Os outros cursos que eu comentei, Fabrício, esse da FENES, da Pastoral, são cursos, assim, livres, que a gente chama no sentido de módulos, né? Por exemplo, módulo 1, 2, 3 e 4, mas não te dá uma graduação, tá? Uma certificação nesse sentido. Entendi. Muito obrigada, Tabata. Por nada. Vamos lá, gente. Próxima pergunta. Elô, muito obrigada também pelas informações. Verdadeiro ou falso? Eu sei o alfabeto manual, então eu sei Libras. É falso. Todos acertaram essa. Gente, pasmem, né? Alfabeto manual nem é Libras, na verdade. O alfabeto manual, ele é um recurso, né, para reproduzir e representar as letras do alfabeto. Então, eu vou me apresentar, eu vou falar meu nome, eu tenho que soletrar, né? Como se fosse a soletração do Luciano Huck, né? Então, eu estou lá falando títulos, nomes de ruas, né? Tudo que for nome próprio. Ou eu estou na sala de aula, eu vou pedir, Ruth, a sua aluna faz o quê? Enfermagem. Então, por exemplo, eu estou lá na enfermagem e a professora falou sobre, sei lá, uma palavra, um conceito, Ruth, me ajuda? Um conceito difícil aí, que você ouviu na enfermagem. Uma palavra. Gasometria. Isso, eu não faço ideia do que seja. Muito menos existe um sinal para isso. Ou se existe, eu não sei. Então, eu soletro, tá? E aí, porque, né, assim, sinais de muitas coisas, de muitos temas específicos, muitas áreas específicas, eles não foram criados, né? Existem grandes processos aí, né, de fazer dicionários de biologia, de medicina, da área jurídica, para facilitar, principalmente nesse processo acadêmico, mas aquilo que não tem, a gente soletra, né? Então, eu gosto muito desse vídeo, eu vou deixar ele rodando aqui, que é como se fosse um apresentador de jornal, né? Que ele está sinalizando tudo soletrando, né? Eu sei que a Xuxa nos fez o favor de ensinar o alfabeto lá, quando a gente era, né? Chuco, e aí a gente, yes! Vou saber falar tudo! E aí, não. A gente normal, inclusive, assim, eu que tenho um sinal, né? Que é o que a gente chama como se eu fosse batizada em Libras, né? Que é esse aqui. Se eu vou me apresentar para uma pessoa surda, eu vou falar que eu me chamo Tabata, então eu vou soletrar, mas na hora que eu der o meu sinal,
quase 99% deles vão deletar isso aqui que eu escrevi, porque, então, se o meu nome é esse aqui, pronto, se é um T, depois um H, sabe, assim, porque é muito preso, né, no português mesmo, porque é uma representação das letras do alfabeto. Agora, ele não é importante, Tabata? Não, gente, ele é muito importante. Por isso, né? Eu preciso me apresentar, eu vou me apresentar uma outra pessoa, eu vou saber do... É o artifício principal, quando eu não sei essa área específica, né? Esses sinais específicos, acadêmicos ou não, né? Então, ele é muito importante. É só não... Ah, então eu sei, posso chegar um surdo na minha frente, que é só fazer assim, tá? E aí aqui não dá. Mas vocês brilharam nessa. Próxima pergunta. Gente, o João Pedro está aqui brilhando, atingiu uma resposta, uma sequência de 6 respostas. Nem sabia que existia essa coisinha. Não existe legislação que regulamente a acessibilidade. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é fácil, isso é fácil. Eu acho. É super falso. É super falso. Existem algumas legislações, eu selecionei algumas aqui para vocês, mas começando com essa primeira, que é a Lei 10.436 de abril de 2002, que reconhece a Libras como um meio legal de comunicação e expressão, foi ontem, né, gente? Assim, se a gente for pensar. Então, eu não trouxe o histórico, né, de toda a trajetória da pessoa surda por causa do nosso tempo, mas antigamente era proibido mesmo, assim, sinalizar. Era escolas rígidas com essa questão, você tem que falar, você precisa oralizar, de amarrar a mão, de bater na mão, a família também fazia isso em casa, porque você precisa ser normal, né? Como assim? Você não comunica como nós, né? Então, esse reconhecimento, e aí falando aqui de Brasil, ele veio ontem, se a gente for pensar. Depois a gente tem mais algumas disposições sobre a língua brasileira de sinais no Decreto 5626 de 2005, né? E aí falando dessa questão dos espaços públicos, né? Do acesso ao surdo, à informação. Então, se eu chego no posto de saúde, se eu chego no banco, se eu chego aonde for, eu preciso conseguir, né, me comunicar. É o direito da pessoa surda ter comunicação na língua dele, né? E aí, em 2010, vem a regulamentação da profissão do tradutor de intérprete de Libras, falando, né, dando maiores explicações sobre, inclusive, a formação, né, que é necessário se ter uma formação para esse tipo de trabalho, e confirmando a importância desse profissional nesses espaços, né? Então, se é direito ao surdo chegar no banco, chegar no hospital, chegar em qualquer espaço e ser atendido na língua dele, eu preciso de um profissional ali, né? E aí, pensando em espaço acadêmico, inclusive sem aumento de matrícula. Tudo bem, a gente te aceita, mas aí sua mensalidade vai ser maior, porque a gente tem que te contratar um intérprete. Isso não existe, tá? É o direito do aluno, independente de aumentar a mensalidade ou não. E a lei de 2015, que é o que a gente chama de estatuto, né, da pessoa com deficiência, vem dispor, né, de uma maneira geral sobre todas as deficiências, e aí também reforçando umas questões de direitos, e aí a gente aqui na área da educação, direito à dilação de tempo para entrega de prova, para realização de atividades e provas, né, a gente tem o Enem e a maioria dos vestibulares aí com 1 hora de dilação, essa possibilidade, né? Também o direito do profissional, e aí a gente tem o intérprete de Libras, a gente tem o apoio educacional, né, para outras pessoas com deficiência, talvez um ledor,
né, as tecnologias assistivas, então é uma lei aí mais completa. Então, essas são algumas principais, existem outras, mas então é lei sim. E a gente vê que, na verdade, não é muito cumprido, né? Se a gente for pensar, toda programação devia ter, né? Uma pessoa sinalizando. Ah, mas tem legenda. Mas aí a gente entra da questão do português que eu falei lá atrás, né? Ser totalmente inclusivo seria ter as duas opções, né? Porque pode ser que o surdo não consiga compreender aquela legenda ali. Então, a novela, o jornal, né? Os filmes deveriam ter, os filmes dublados, né? Deveriam ter a legenda e uma sinalização, né? Mas o que normalmente acontece que a gente vê é o jornal vai falar do tema surdez, aí tem um intérprete, porque a vacina não é importante eles saberem, né? O que o presidente está falando, o que o nosso prefeito está falando, as informações que todos temos acesso não é importante. Então, né? Mas quando eu estou falando aqui do surdo, então eu vou pôr aqui, né? Infelizmente é o que a gente mais vê por aí. Mas então temos sim legislações. E aí a gente vai para a última pergunta, que eu acho que é bem curiosidade mesmo. Vamos lá. Olha, agora rolou até uns pontinhos, gente. Vamos lá, uma pessoa surda pode dirigir? Claro que não, porque como que ela vai ouvir as buzinas de atenção? Pode, mas nunca sozinho. Sim, pode dirigir normalmente, ou pode, mas somente para habilitação B, que é carro. Pode normalmente, gente. Depois que a gente teve, né, essas legislações, o Código de Trânsito Brasileiro acrescentou, né, esse artigo 147A, né, que a pessoa surda ela tem direito, inclusive, né, esse direito de acessibilidade nas aulas de legislação, durante o exame, né, então, nos materiais didáticos, ele tem, no momento de inscrição, ele tem o direito de ser totalmente atendido. E se a gente for pensar, buzina, né, gente, não é sinal de alerta nem para nós ouvintes, né? Se você está ali, a pessoa buzina, você, né? A gente não aprende isso, porque, na verdade, não faz sentido, né? Você pode estar com um som super alto, você pode estar ao telefone, né, assim, não muito corretamente, mas você pode, aí você não ouvir a buzina, você pode estar com a sua criança chorando no carro e te atrapalhar, então, assim, buzina não é sinalização de nada, né? Nem para nós ouvintes. Então, porque seria um problema para a pessoa surda dirigir. Houve aí uma questão de precisar sinalizar no veículo, porque na carteira precisa, né? Assim, se não me engano. Mas no veículo, ter um adesivinho, né? Preciso, né? Precisa tatuar na testa, se no caso o carro de trás, se buzinar não é isso, né? O carro de trás não precisa saber que eu sou surdo para ele não buzinar, né? Então, tá aí, surdo pode dirigir demais. Isso, a Ana está comentando aqui que o uso da buzina, inclusive, é proibido. Então, né, não seria uma justificativa plausível, né? E aí, gente, eu vou entrar numa parte mais específica da língua de sinais mesmo. Tabata, o sinal, você está falando que ele não é aleatório, então como que ele é, né? Para o sinal, a gente tem 5 regrinhas, que é o que a gente chama dos 5 parâmetros da língua. Então, um sinal, ele tem um movimento, ou não, mas assim, ausência de movimento. Ele tem uma configuração de mão, que é o desenho que a minha mão faz. Isto é diferente disto, isto é diferente disso, tá? Então, cada desenho da minha mão é uma configuração de mão diferente.
A gente tem uma orientação, que são as minhas palmas, elas estão voltadas para onde? A gente tem um ponto de articulação, que é aonde que eu sinalizo? Eu sinalizo num espaço neutro, eu toco o meu corpo, e aí eu toco o meu corpo aqui, 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 né? Este sinal, ó, com este movimento, esta configuração de mão aqui, é laranja, por exemplo, ou sábado. Se eu faço aqui, que eu tenho o mesmo movimento, que é esse, o mesmo desenho da minha mão, né? Mas um local diferente, ele virou aprender. Então, isso é muito importante. É um pouco do... A gente tem manga de blusa e a manga fruta, né? E os contextos. Então, os parâmetros, eles também direcionam isso. E as expressões, principalmente as faciais, são de extrema importância. É o que vai pontuar a nossa pergunta, é o que vai pontuar se eu estou te xingando, se eu estou sendo irônica, se eu estou sendo, né, assim, porque normalmente quando a gente está com raiva, a gente usa a voz, quando a gente é irônico, a gente tem a entonação diferente, né? O surdo não está escutando, né, essas nuances. Então, como que ele está percebendo? Pela expressão. Então, eu, Tabata, sou um intérprete que estou interpretando, não sei, alguém me chamou para um, como é que chama? Antes de você ir no juiz, ter um processo, é tipo um aconselhamento, né? Assim, não sei se tem alguém da área do direito aqui. Conciliação. Isso, uma conciliação. Então, eu estou interpretando uma conciliação e aí tem um quebra-pau. Se eu interpretar assim, o outro está xingando, né? Então, assim, é a expressão, se está xingando, se está mostrando que está calmo, se está sereno, né? Então, a expressão facial e a expressão corporal, ela é fundamental para isso. E além dos nossos sinaizinhos, né, mesmo, ai meu Deus, foi. Além desses nossos sinaizinhos mesmo, né, assim, este é o sinal de laranja, este é o sinal de aprender. Mas e quando eu não sei, né? Que é aquela mímica. A mímica chama classificadores. E a gente utiliza para marcar a concordância e para deixar mais claro mesmo. Por quê? Porque o surdo é visual, né? Então, quando a gente desenha utilizando o nosso corpo, o nosso espaço e a nossa expressão, fica muito mais claro. E eu posso não saber um sinal formal em língua de sinais. Então, aqui a gente tem a definição de Pimenta e Quadros, né? Falando dessa função descritiva, para tamanho, aqui no caso som não, mas eu consigo dizer se é muito barulhento, se não é, né? Textura, cheiro, para eu tentar descrever e explicar da melhor forma possível. E aí eu queria dar um exemplo para vocês, que é mostrar um vídeo. Eu sou amante da Disney, então um dos motivos de eu ter escolhido, mas não só, na verdade, foi principalmente porque eu acho que ela foi muito feliz. Eu acho esse vídeo muito lindo e eu acho que vocês vão conseguir entender o que é isso. Então, vamos lá. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. A
mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. E são tantos caminhos pra se seguir, e lugares pra se descobrir. E o sol a girar sob o azul deste céu nos mantém nesse rio a fluir. É um ciclo sem fim. Aqui, gente, olha que interessante, né? Ela mostrando a pedra e o zoom da câmera, né? Essa troca de espaço, né, que ela faz de um lado e para o outro, identificando a mudança de personagem, né? Então, uma hora é o leão, uma hora é o pássaro ou o macaco. Desculpa. E aí, olha que interessante, né? Ela faz as cabeças com a mão, né? A cabeça virou isso aqui, né? Um classificador. E aí, com essa mudança de ombro, né, de um lugar para o outro, ela não precisa sinalizar, é o macaco. Porque ela já fez uma vez, ela já marcou ali. Ciclo sem fim. Eu sou suspeitíssima para falar desse... Ai, meu Deus, lá vamos nós. Eu sou suspeitíssima para falar desse vídeo, porque eu acho ele sensacional. Assim, ela utilizou muita expressão, não sei se foi possível vocês repararem, a expressão de assustado do leãozinho, a expressão, né, de felicidade dos pais do Simba, e, né, a euforia dos animais, assim, eu acho sensacional essa interpretação. E aí, gente, ela deve ter usado o quê? Uns 3 sinais. Sinais em libras, né? Talvez o de girafa, o de formiga, né? Mas a maioria, né, num vídeo de quase 4 minutos, ela não usou o sinal em libras. Então, para a gente entender que é muito possível, né, a gente conseguir se expressar usando o classificador, né? Acho que a Maria colocou aí no chat para a gente, tá? Gente, também se quiser pesquisar, assim, classificador em libras, tem vários exemplos de filme também muito legal. Tem uma menina pequenininha fazendo a Mulher Maravilha, tem um exemplo do 300, são bem legais. E aí, aqui a gente está, né, fazendo de filme também, mas assim, assim como ela fez a cabeça, né, quando ela faz assim, eu posso transformar tudo usando essa minha parte, né? Porque se eu for falar do meu pé, eu vou ter que então apontar, por exemplo, se eu estou aqui e eu vou fazer o sinal de pé, eu não preciso encostar no meu pé, eu preciso pegar minha câmera, né? Porque eu consigo sinalizar nesse espaço, então eu vou trazer o meu pé para a mão. Então,
Então, eu vou usar um classificador, por exemplo, né? Se eu quiser falar de um sapato, né? Apesar desse ser o sinal, né? Mas é um sinal meio classificador, né? Porque eu estou fazendo como se eu estivesse enfiando o meu pé dentro de um calçado, né? Então, é isso, assim, é muito mais interessante para o surdo do que um texto, né? Assim, faz toda a diferença. A gente tem um comentário aqui, porque que foi isso que a gente acabou de ver, é como se a pessoa estivesse contando para outra, né, a cena do filme. Exatamente, porque existia uma música rolando, né, que é o Ciclo Sem Fim, e ela não foi traduzida. Então, aquilo ali não foi a tradução da música, né? E não foi contando a história. Ah, é a história de 2 leões que nasceu um leãozinho, né? Normalmente se coloca ali as duas para justamente fazer essa comparação. Então, é como se ela estivesse contando. Então, imagina, eu posso contar aqui para vocês. Tinham 2 leões, um macho e uma fêmea, não sei o quê, né? Assim, eu estou usando sinais. Ali ela não usou o sinal, né? O que é muito bacana e eu acho que deixa muito mais vivo, né? E rico. Eu fico arrepiada toda vez que eu vejo esse vídeo, eu já vi umas 500 vezes. E aí, gente, vamos então para a prática, né, meus amores? E aí a gente começa com o alfabeto. Mas, Tabata, você falou que não é Libras, né? Não, não é, mas é muito importante. Como é que você vai falar o seu nome? Então, a gente tem que saber mesmo. Eu vou até virar um pouquinho para trás para melhorar o meu ângulo aqui. Mas é só, como eu disse, né? É só a gente não ficar preso de que eu vou tudo fazer, então, soletrado, tá? Mas ele é muito importante e a gente pode e deve usar, sim. Então, assim, não sei se vocês aprenderam com a Xuxa, né? Mas aqui a gente vai repetir, né? Letra A. Letra A. E aí esse dedão aqui, ele é muito importante, porque ele tem que estar aqui. Porque se esse dedão sai daqui e vem para cá, vira S, tá? Então, é esse dedão aqui de A mesmo, tá? Esse formatinho de mão fechadinha. B, de bola. B, tudo fechadinho. O C é bem icônico, né? C. Vou fazer aqui no fundo preto para dar uma melhorada. E o C cedilha a gente treme. C cedilha. D. D. Aqui, gente, eu tô virando para vocês assim, para vocês só verem, tá? Mas é aqui, tá? Eu vou fazer Daniel. Daniel. Eu não preciso fazer D de frente para vocês. Ficou desconfortável? É porque não é necessário, né? Então, é aqui. Aqui só para vocês verem o desenho mais fácil, tá? E. F. O F, a gente também precisa de atenção com ele. E aí a gente vai lembrar F fora, porque o dedão precisa estar para fora. Aqui, ó. Tá? Porque dedão para dentro é T. T de Tabata, né? O meu sinal aqui é com T. Tá? Então, para associar o F, F de fora, facilita. Tá? G. G. H. O H, eu vou falar ele bem devagar, porque ele vai ajudar a gente em várias outras letras. Então, a gente faz um paz e amor assim, ó. E aí, esse dedão que normalmente a gente prende aqui, a gente vai tirar ele daqui, né? Ele tá aqui, né? A gente prende ele aqui, a gente vai tirar ele aqui um pouquinho. Essa configuração de mão a gente vai usar para H, para K e para P de pato, tá? Esse mesmo desenhozinho aqui. Então, o que vai diferenciar? No H, a gente gira. O H, eu vou fazer no preto aqui, ó. A gente gira. Tá? O I, com o dedinho, não é com esse dedinho. Já caímos J. E aí, o K é aquele desenho do H. O paz e amor aqui, o dedo que a gente soltou. Só que o K, eu faço para cima. O H, eu giro. O K, eu vou para cima. O L, bem tranquilo. L, M, N, né? Bem icônicos mesmo. Perninhas. M, perninhas. 2 perninhas. O
o O. O P, aquele mesmo desenho, né? O H eu girei, o K eu pus para cima, e aí o P eu vou tombar minha mão aqui, ó. Esse é o P, tá? E aí não é esse movimento, tá? Eu só estou mostrando para vocês que eu não mudei o desenho da mão. Esse é o P. Então, se eu fizer Pedro, Pedro, tá? Eu já começo aqui, eu não preciso fazer isso. Só estou mostrando para vocês que é o mesmo desenho, tá? P. O Q é o G que a gente vai jogar para baixo. R, dedinhos torcidos. O S é o A com aquele dedão que não pode ficar, né, do lado, porque aí é A. Jogamos dedão para frente, S. T, dedão para trás. F, fora, dedão para fora. T, dedão para dentro, tá? Mas o resto é igualzinho. U, V, W. Não consigo fazer isso, tá, gente? X, a gente faz assim, ó, como se a gente fosse chamar alguém. Aqui, ó. Puxa. Então, Xuxa, por exemplo, tá? Puxa. Y, tipo um hang loose, para fora. Meu dedinho para fora. E o Z, a gente desenha no ar mesmo. Tá? Deixa eu ver o chat que tem algumas coisas aqui. Gente, alguma dúvida nesse alfabeto? Alguém quer que repete alguma coisa? Ficou tranquilo? Isso aí é prática, viu, gente? Eu, quando eu estava aprendendo, eu ficava no ônibus, aposto que eu achava que eu era meio doida, porque eu ficava assim, via o nome de uma placa e eu ficava. Para treinar o dedo, porque às vezes o dedo agarra, né? A letrinha fazer rápido, assim, e o surdo sinaliza muito rápido. Então, assim, para a gente treinar, às vezes, uma leitura, eu falo, nossa, peraí, não entendi nada que você falou. Então, eu ficava treinando assim no ônibus. Todo nome, né? Não é para eu fazer isso, tá, gente? É só para eu treinar para, né, o dedinho ir soltando. Não é para todas as palavras eu virar na frente de uma pessoa surda e ficar soletrando, não, tá? Por favor. E aí, vou passar para vocês alguns sinais aqui. Selecionei alguns sinais mais da nossa área acadêmica mesmo, né? Porque às vezes, eu sou professora, eu sou coordenadora, eu sou aluno, me perguntou o que eu posso fazer, tá? Então, vamos lá. Números. 0. O 1 eu posso fazer começando com o dedão ou aqui, tá? 1, 2 e 3 não vai mudar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Eu posso fazer o 4 assim também. Eu não consigo, tá, gente? Esse 4 aqui, se for fácil para alguém, eu não consigo fazer isso, então eu vou roubar com esse dedo aqui. Mas aí o 5 já muda. O 5. Esse formatinho. 5. 6. A gente tem um desenhozinho aqui. 7. 7. Lembra do G, do Q? A gente só vai virar ele aqui, ó. O 8 é a letra S. Mas como é que eu vou saber se está falando S ou se está falando 8? Normalmente, se for um número, a gente vai fazer o sinal de número. Este é o sinal de número. Então, por exemplo, anota aí meu WhatsApp, né? WhatsApp, ó. Esse é o sinal de WhatsApp. 8, então ele vai saber que é 8 e não S, tá? Mas é exatamente a mesma coisa. E o 9 é o 6 para baixo. E aí, novamente, 9, tá? Não precisa ser 9, eu não preciso virar ele para vocês. Cumprimentos. Como é que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite? Tchau. Tchau. Tchau é tchau, tá, gente? Pode dar tchau. Oi também, se quiser. A gente tem um oi, que é um oi, mas ele é muito o que a gente chama de português sinalizado, né? Tô pegando as letrinhas, né? Assim.
Então, tem surdo que vai fazer para você. Oi. Mas você pode fazer oi. Você pode acenar para ele, você pode, né, encostar levemente nele, tá? No mais, os cumprimentos formais, a gente tem o bom dia, o boa tarde, o boa noite, com o bom e o boa, sempre o mesmo sinal. Então, a gente vai fazer um montinho assim, né, próximo ao queixo aqui, e vai abrir. Bom. Bom. O dia a gente pode fazer com essa mão de apoio e a letra D aqui, dia. Aqui a gente está sinalizando o sol se pondo, nascendo e se pondo, né? E tem gente que vai fazer sem a mão de base. Bom dia. Tá? Outra coisa que eu não mencionei antes, vou mencionar agora. Tabata, eu sou canhota. Tudo bem. Se para você é melhor trocar, usar uma mão, tá? Não faz diferença, isso não é um problema. Tá? Você pode sinalizar com as duas mãos aquilo que for mais confortável para você. Boa tarde. Boa. Boa. Tarde. Tarde. Tem esse movimento. O boa noite, eu vou passar de duas formas, tá? A gente tem o boa noite, como se eu estivesse cobrindo a minha mão, e a gente tem o boa noite. Alguém, isso lembra alguma coisa para alguém, gente? Isso aqui? Esse movimento? Fechar os olhos. Fechar os olhos. Então, isso é um classificador, né? Por isso que eu faço ele até aqui mais próximozinho, né? Porque é como se, né, a gente está indo dormir normalmente, né? Então, a gente fecha os olhos. Então, existem as duas formas. Na terça-feira, me fizeram uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente repetir, Tabata, eu posso dar, por exemplo, se eu chegar numa reunião de noite, eu dar boa noite assim, e se eu estiver só indo dormir, eu dou esse boa noite. Não necessariamente, tá? Você pode chegar na reunião e fazer esse boa noite. Uma coisa que eu também não mencionei é que, além da Libras ela ser língua brasileira, ela também é regional. Igual a gente tem o nosso sotaque do Sul, da Bahia, do Nordeste, o mineiro, né? Em língua de sinais a gente também tem. Então, eu ensino, por exemplo, esse boa noite, aí você conhece um surdo que fez esse boa noite porque é o que usa mais aonde ele mora. Mas você não ensinou. Então, é por isso, porque normalmente a gente tem essas variações, sim. Tá? Então, não necessariamente esse eu uso quando eu só, tipo assim, estou dando boa noite porque eu vou dormir mesmo. Não é uma regra, tá? Apresentação pessoal. Então, como que eu vou me apresentar? Nome, idade, meu nome é Tabata, eu tenho 30 anos, eu sou aluna, né? Eu faço RP, eu sou leonina, que hoje em dia a gente fala signo, né, gente? A gente quer saber com quem, onde a gente está pisando, né? Com quem que a gente está se relacionando, se a gente vai falar manso, se a gente não vai, né? Então, acho que é importante essa informação. Então, vamos lá. Nome. 2 dedinhos assim. Nome. Movimento para cá. E aí, como eu disse que na Libras a gente também tem uma concordância, se eu virar, eu já estou dizendo que é o meu nome. Então, não preciso fazer aquele é o meu. Eu já virei para mim. Ou eu quero saber o seu nome, eu posso esticar um pouco o meu braço e me direcionar para você. Então, é o seu nome. Neste caso, tá? Todo sinal é assim? Não, eu tenho sinais fixos, que não tem esse tipo de concordância. Esse eu tenho, nome ou nome. Outro exemplo de concordância, por exemplo, é perguntar. Sinal de perguntar. Aqui, ó, perguntar. Se eu fizer o contrário, significa que alguém me perguntou, tá? Então, alguns sinais vão ter essa concordância, outros não. Não é regra. Então, no nome, se você fizer perto de você para você, já é seu. Idade é aquela mãozinha em Y, dedo mindinho, né? Aqui no ombro. Idade. Então, eu, Tabata,
Tenho 30 anos. Idade, 30. Curso. Curso é um sinal que parece com o de coordenação que a gente vai ver lá embaixo. A gente tem essa mão de base. E aí, essa mão aqui não vai poder sair, porque senão a gente vai confundir com outro sinal. Então, o curso é o C, e aí eu tenho esse movimento mais rápido. Tá? Já vou passar para os cursos de uma vez. Aqui eu citei alguns. Se tiver algum que vocês queiram saber, peço para... Vou até abrir o chat aqui. Peço para vocês me mandarem aqui. Assim que eu conseguir achar o chat. Vamos lá. Psicologia. Psicologia, aqui na testa. Educação física. Mãozinhas. Educação física. É quase como se fosse, né? Fisioterapia. Eu botei o chat aqui na frente. É isso? Fisioterapia. Fisioterapia. Direito. Desenho. Nessa região aqui, ó. Direito. E aí, esse é o direito curso mesmo, tá? Porque eu sou um cidadão e eu tenho direitos, é direito, é outro direito, tá? Então, esse é o direito curso. Pedagogia. Pezinhos, na verdade, vai ser com uma mão só, mão de apoio, pedagogia. Pedagogo, né? Jornalismo. Jornalismo. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Biologia. B. Aqui, ó. Onde estava próximo ao direito aqui. Biologia, geografia, história vão ser a letra nessa região. Então, biologia, geografia, história, tá? Mais algum, gente, específico que vocês gostariam de saber? Assim que eu saiba também, né? Vamos passar, então? Cidade. Cidade. Essa bolinha. Cidade. E BH. Aí a gente vai soletrar mesmo. BH. Cidade. BH. Agora, eu moro em BH, você pode fazer moro, né? Minha casa. Esse é o sinal de casa, é o sinal de moro, né? Então, eu moro. Você pode, inclusive, explicar, né? Melhor. Eu moro na cidade de BH, tá? Signos. Este é o sinal de signo. E aí temos Áries. Mãozinhas assim. Áries. Por causa, né, dos grandes chifres. Touro, eu tô colando aqui, tá, gente? Da ordem, que eu não sei a ordem dos signos. Touro, por causa do desenhozinho mesmo. Gêmeos, também por causa do desenho. Câncer. A gente fez signo aqui, né? A gente vai virar aqui, ó. Câncer. Eu acho esse sinal fofíssimo. Leão. A gente tem aqui, por causa da juba. E tem alguns lugares que fazem leão aqui, ó. Tá? Pode ser os dois. Virgem. Um V, só que a gente vai soltar esse dedão aqui, ó, deixar ele mais livrezinho, e a gente vai, como se a gente estivesse passando no cabelo. Aqui, ó. Virgem. Penteando o cabelo. Libra. Ou Libra. Eu sei que eu pulei Sagitário, tá, gente, aqui na minha ordem, mas eu acho que é depois de Capricórnio, não é? Sagitário? Acho que é. Vou passar para Escorpião. Escorpião, mão de base. Escorpião. Capricórnio. Uma mão aqui, outra mão aqui. Capricórnio. Capricórnio. Ou o contrário, tá? Inclusive, para mim é mais confortável essa.
Sagitário, se for essa ordem. Aquele dedo que a gente usa para... Não deveria, mas a gente usa para xingar os outros de vez em quando. Aqui, ó. Como se você estivesse lançando a flecha. Sagitário. Aquário. Aquário. E peixes. Peixes. Que acho que o desenho é bem assim, né? Tranquilo até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tá tudo certo? Seguimos? Não seguimos? Tranquilo? Vamos lá. Espaços acadêmicos, né? Portaria. Portaria? Ou tem gente que faz portaria? Eu gosto muito de sinalizar se é o ambiente. Por exemplo, coordenador é o mesmo sinal de coordenação. Pedagogia é o mesmo sinal de pedagogo. Então, eu sempre gosto de sinalizar se for o profissional, se for o ambiente. Então, usar sala, eu acho que às vezes facilita. Então, a sala é fazer um quadrado assim. Então, por exemplo, sala da coordenação. Sala. E aí, a gente não tem essa mão de base, a gente passa o C. O curso, a gente tem a mão de base e um movimento mais rápido. O coordenador, a gente não tem a mão de base e a gente vai passar, né? No caso, a coordenação. E se for o coordenador? Você pode usar o gênero, né? Homem ou mulher. Você pode usar pessoa, isso é um classificador de pessoa, né? Como se uma pessoa estivesse em pé. Você pode usar profissional, né? Ele é o profissional da coordenação, por exemplo. Tá? Para você sinalizar essa diferença, para ficar mais claro. Biblioteca. Bezinhos, um bezinho parado, e o outro é como se fosse vários livros empilhados aqui, ó. Uma leve torçãozinha. Laboratório. Eu coloquei aqui laboratório de informática e laboratórios em geral. Existe este sinal para laboratório, mas ele é bem icônico, né? Lembrando dos tubozinhos de ensaio, né? De biologia, de química, enfim. Então, eu não gosto de usar esse laboratório como palavra laboratório, não. Eu prefiro usar o sala, né? Então, o laboratório de informática, pensando na sala de informática, eu faço sala. E o Ares aqui, ó, eu faço informática. Este é o sinal de computador. Esse desenhozinho aqui, ó, rodando, computador. Lanchonete. Lanchonete. Xerox também pode fazer sala antes ou não, porque aí o Xerox é mais, né, tranquilo. Mãozinha de base aqui, Xerox. Mãozinhas em montinhos, né? Clínica. Inclusive, alguém tinha comentado comigo terça-feira sobre este sinal de clínica. Pode-se fazer, né? Um setor, clínica. A clínica, a gente pensa como um atendimento, como um serviço, né? Assim, este é o sinal de atendimento. Temos esse atendimento. Então, você pode fazer, né? Tipo assim, uma sala de atendimento, será a clínica, né? De saúde, por exemplo, tá? Ou esse aqui, como atendimento, tratamento, podem ter essas opções. Sala dos professores. Sala. P com as duas mãos. Professor. Dentro, fora. Dentro. Secretaria. Mãozinha do Xerox aqui. E essa aqui, ó. Secretaria.
Auditório. Tem gente que faz o sala antes, é meio opcional, eu acho que eu normalmente não faço, eu vou direto. Auditório, que é como se fosse as fileiras da cadeira, né? Aqueles auditórios que a gente quase tem uma visão quando a gente está lá em cima, né? Então, auditório ou sala auditório. Laboratório de anatomia, né? Por exemplo, a sala de anatomia. 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 Estacionamento. Sinal de carro. E aí eu quero contar uma história de 2 carros que bateram, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou transformar o carro em um classificador. Transformei. Se eu fosse fazer uma moto, eu não faria assim. Alguém quer sugerir aí um classificador para moto? Como que, se você usando uma mão, você faria uma moto? Sem ser isso aqui, né? Que esse é o sinal de moto, tá? Eu quero transformar a moto em uma mão. Alguém tem alguma ideia? Deixa eu vou até abrir todo aqui. Não? Moto. A moto, né, assim, se eu ponho o carro aqui, né, eu ponho a moto aqui, por exemplo. E aí um classificador. Então, para o estacionamento, a gente usa os classificadores, porque aí eu posso ver carro e estacionamento, que eles estão um do lado do outro. Siglas é soletrado, tá? Então, o NSI, tem outra sigla aí que normalmente a gente usa. Se for assim, vou no CAC, vou no CAF, tudo é CAF, CAC, é soletrado mesmo. Gente, alguma dúvida? Querem que repita alguma coisa? Algum sinal que passou assim e vocês tiveram curiosidade? Aqui é difícil assim a gente conseguir passar muito assim, por causa do tempo, chega uma hora que é muita informação, né? A Késia, não sei se falei seu nome certo, perguntou clínica de psicologia. Então, você pode fazer, né, clínica de psicologia, ou você pode fazer, né, a sala de atendimento da psicologia, por exemplo. Tá? Tem essas duas formas. Aí, o que você achar mais tranquilo para você. Nada. Me perguntaram também, eu acho que foi bacana e eu acho que vale passar, porque normalmente uma das primeiras coisas que a gente quer aprender, eu não sei falar isso tudo, né? Assim, eu estou aprendendo, que às vezes, ainda mais o surdo, que tem essa dificuldade, né? Assim, de encontrar pessoas que falem Libras, você fez um boa noite, ele vai achar que você sabe, ele vai começar a sinalizar igual um doido na sua frente, você vai falar assim, meu Deus, calma. Então, assim, como é que eu vou falar assim? Calma, eu estou aprendendo Libras, né? Calma. Esse é o sinal de calma. Aprender. Aqui, ó. A testa. E o Libras, gente, eu pesquisei e eu vi que tem 2 formas, assim. A gente tem esse Libras, que aqui virou Libras, mas parece que ele é um língua de sinais. Eu quero dizer das línguas de sinais. Então, eu posso usar esse. Mas muita gente aqui, eu confesso que eu, inclusa, uso como língua brasileira de sinais. Mas também temos o língua brasileira de sinais dessa forma. Então, calma, estou aprendendo Libras ou Libras, tá? Um ou outro. Ok? Thelma, eu acho que você abriu seu microfone, você queria dizer algo? Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. Gente, de sinal
era um pouco isso que eu tinha preparado. Se tiverem mais alguma pergunta, podem colocar aqui. Eu vou passar para frente, que é um pouco das sugestões que eu tenho para vocês, não de cursos, né, como a Fabrícia perguntou mais cedo, mas de algumas sugestões de páginas, de filmes, de sites. O primeiro é o site da Febrapils, que eu vou ler a sigla direitinho, que é a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais de Intérpretes de Libras. Para nós profissionais é uma referência muito importante. No site tem as principais legislações assim já discriminadas e de mais fácil acesso. E uma coisa que eu acho interessante é porque tem a nossa tabela de referência, né? Então, quanto custa o valor do intérprete? Eu quero te contratar para minha live. Eu sou uma empresa e eu quero ter o meu intérprete, né? Qual que é o valor? Como que isso é cobrado, né? É vídeo, a gente tem o adicional do direito de imagem, né? Enfim. Então, acho que vale a pena dar uma bisoiada lá. A SignWeb é uma startup criada por uma pessoa surda. A Maria está colocando os links aí no chat para vocês. E é muito legal porque o objetivo é assim: sou surdo, cheguei em algum lugar e não consegui me comunicar, eu posso chamar um intérprete aqui no meu celular e ele me ajuda nessa comunicação aqui. Como eu disse, quem sofre ali, né, quem tem isso na pele é a pessoa de comunicação, apesar de ser um direito, como a gente viu, né, isso a gente não tem. Então, vale a pena conhecer, né, para a live, para os eventos também, né, vale a pena conhecer. Aqui eu tenho algumas sugestões de filmes. O Milagre de Anne Sullivan e Black são filmes mais conhecidos, assim, trazendo essa história mais do processo de linguagem de uma pessoa surda, aqui no caso, surda e cega, que é a Anne Sullivan com a professora Ellen Keller, né? Já é um filme mais conhecido. O Black, ele é baseado, então ele é bem parecido nessa história, mas no caso não é uma menina, é um menino, e é um professor ao invés de uma professora, mas é basicamente para mostrar esse processo de aquisição, né, da linguagem para uma pessoa surdo-cega. Ele é um filme mais antigo, mas tem até uma versão mais nova, não é muito difícil de encontrar, não. A Família Bélier é um filme, assim, nossa, eu amo ele de paixão, que é um filme francês. É uma menina, filha de pais surdos e um irmão surdo. Então, ela é a única ouvinte, né, desse núcleozinho aqui familiar, morando numa cidade pequena, me parece, né, numa fazenda. Então, eles fazem queijo para vender na feira. E aí ela se descobre numa aula de canto e quer cantar. E aí tem um pouco de conflito, né? Mas ela é a intérprete da família ali nas vendas, como é que vai ser. Então, assim, gente, nossa, lindíssimo, lindíssimo. Acho que a Carol está comentando, né, que é lindo. Eu, gente, chamei minhas amigas para ir, falei, alguém quer assistir um filme de tema de surdo? Nossa, saiu todo mundo em prantos do cinema. Ele é super lindo, super divertido. A Joana comentou aqui que está sem câmera, mas como é bom aprender Libras, Joana, e a gente aprende todo dia, viu? Por mais que a gente esteja aqui passando para vocês, cada dia eu aprendo um sinal diferente, uma coisa diferente. Carlos, que bom que você gostou das sugestões até agora. Um Lugar Silencioso, não sei se vocês conhecem, depois que veio aí do Bird Box, né? Aquele filme que as pessoas não podiam ver. A gente tem o Lugar Silencioso, que é onde o perigo é ativado pelo som. Então, eles se comunicam com língua de sinais. Mas a menina, se não me engano, da família é surda. Então, além dessa questão, assim,
precisam se comunicar porque eles não podem falar, porque é barulho. Uma é surda mesmo, então tem esse contato. Diferente dos outros 2 filmes, a temática não é sobre a surdez, sobre o processo de aquisição, é um filme de terror, suspense, mas eu acho que já vale, né, assim, para ver essa questão da comunicação, né? Eu acho, inclusive, que ele é da Netflix, gente. O meu mouse falhando. Alguém sabe confirmar? Não, assim, da Netflix, mas eu acho que é fácil encontrar na Netflix. Rush, A Morte Ouve, é um filme, assim como Um Lugar Silencioso, que não trata da temática da surdez, né? Mas é um filme de terror no qual a protagonista é surda, né? E aí, assim, eu fico brincando, como todo filme de terror, né, gente? Ela mora o quê? Sozinha, numa casa abandonada, no meio do nada, o vizinho mais próximo está o quê? A 10 quilômetros, entendeu? Mas, assim, é aquele filme clichêzão, mas ela é surda. Então, ainda tem um agravante, né? Tem um diferencial aí. E eu acho que é válido também, né? Assim, igual eu disse sobre a forma da água, que apesar dela ser ouvinte, ela se comunica por língua de sinais com aquela criatura ali, com aquela criaturinha, né? Tudo que mexe com isso, eu gosto de assistir. Então, eu acho que vale, né? Quem gosta de filme de terror aí. E Crisálida, acho que Crisálida é o que eu mais sugiro, assim, há anos-luz. É uma série que começou na TV Cultura, e aí ela entrou para o catálogo do Netflix. É a primeira série bilíngue, né, de ficção e drama, contando o dia a dia e histórias dos jovens surdos, assim, em diferentes situações, né? Ela teve só uma temporada, eu não sei dizer sobre como que ficou a questão se vai ter mais temporadas, mas eu acho que vale demais por todas as situações que eles mostram ali, que eles abordam. Netflix, facinho acesso e é super legal. E aí, de canais, eu acho que é bom quando a gente vê a pessoa surda, né, que tem esse lugar de fala diferente do meu e talvez mais importante, né, sendo o dono da língua ali, né? O Vissurdo são 2 irmãos que falam também, né, sobre situações de ser surdo e também sobre outras coisas. O Léo Vitorino também eu gosto de ver, porque ele também tem temáticas recentes, discussões, né? Tem um vídeo dele que é mostrando os sinais que existem até hoje, estão sendo estudados sobre a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, sinais, né, novos. E é isso, são pessoas surdas, né? E a Tatius é uma surda, ela chama Thalita, e no canal dela, ela põe os sinais de algumas palavras. Então, assim, não é um dicionário, você não chega e pesquisa, vai ter, por exemplo, banana. Ela que seleciona, não sei dizer como, alguns sinais que ela quer ensinar. Mas o que eu acho bacana é que eu, por exemplo, a partir do momento que, inclusive, enquanto funcionária, precisei interpretar rodas de conversa com a temática de racismo, de feminismo, da comunidade LGBTQIA+. Eu falei, socorro, eu não sei um sinal. E achei muitos lá, né? Assim como acabei descobrindo o vídeo do Léo. Normalmente é isso que eu faço, viu, gente? Eu jogo no YouTube e vou vendo 500 vídeos, né? Porque, como eu disse, dessa questão da regionalização, né? Eu vejo, esse sinal aqui é mais usado aqui, ou, opa, tem essas 2 formas, posso fazer dessa forma. Então, tem muitos sinais bacanas e eu gosto muito desse canal dela. No mais, gente, eu acho que o que eu tinha programado, até porque daqui a pouco a gente tem alguns alunos que têm aula, era isso que eu tinha programado para passar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido, que tenha trazido um pouco de aprendizado. Eu queria muito, muito, muito agradecer a atenção, a paciência, a interação, a troca aqui, por, né, embarcarem no joguinho de perguntas.
Esses são os meus contatos, o meu e-mail particular e o meu e-mail profissional. Esse telefone é o do setor, né, presencial, porque na fé do Senhor a gente vai voltar em algum momento. O e-mail do NAP também já foi passado aí, que é nap, Isabela Maria, alguém me ajuda novamente, nap@unibh.br. Também sintam-se à vontade, eu tenho acesso ao e-mail, então pode ser alguma coisa direcionada a mim e essa pesquisa, ou para os atendimentos que vocês precisarem. No mais, gente, eu queria agradecer do fundo de coração os recadinhos, gente, Gabriel, Bruna, Joana, Paula, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês, Luana, Kézia, que bom que vocês gostaram. Eu, gente, confesso que foi meu teste essa semana, então estamos aí, se precisa também sugestões, eu estou super aberta. Infelizmente, nosso tempo é pouquinho, né? Senão eu ficava aqui, a gente pensava milhões de sinais aí para a gente ensinar, mas espero também que tenha deixado um gostinho, que vocês busquem, e aí, como o Kézia está dizendo aí, quem sabe, né? A gente consegue mais cursos, às vezes vira um curso, né? Porque, na verdade, aqui é uma oficina. E é isso, gente. Eu que agradeço vocês de coração. E aí, assim, mandem também se vocês virem, né, assistirem algum dos filmes, gostarem, tiverem outras sugestões aí, não sei se vocês têm, tá? Eu estou super à disposição de vocês e muitíssimo obrigada. E boa aula, né, para quem tiver aula agora. É isso. Obrigada, Tabata. Foi ótimo. Bom, gente, eu que agradeço. Beijos para vocês.